Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar das comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, há 100 anos, a 11 de novembro de 1918, à 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918, acabou aquele que foi um conflito que marcou decisivamente o século XX, que marcou a história da Europa, que mudou o mapa da Europa, que acabou com um tempo no mundo, um tempo dos impérios. Começou uma Europa diferente, uma Europa que seria marcada por enormes tensões até à Segunda Guerra Mundial, e que só depois desse conflito ganharia uma configuração mais parecida com o que é a Europa atual, se bem que da Segunda Guerra Mundial ainda tivesse saído uma Europa dividida entre leste e oeste, diferente da Europa dos dias de hoje. Essas comemorações ficaram marcadas por alguns discursos que de alguma forma procuraram ir buscar quer às origens dessa Primeira Guerra Mundial, quer àquilo que resultou da paz negociada após o armistício, lições para os dias de hoje, já que vivemos tempos em que, de vez em quando, alguns políticos, alguns historiadores procuram estabelecer paralelos entre as tensões que vivemos, o regresso de algumas figuras e algumas políticas menos alinhadas, chamemos assim, enfim, eu não queria fugir ao populismo que hoje serve um pouco para classificar tudo que desalinha da política mais institucional e até que ponto é que isso nos aproxima ou afasta desse período é um tema seguramente interessante. Isso foi objeto claramente também de alguns desses discursos. Nesse discurso há talvez uma frase, e eu não resisto a começar por aí, que foi puxada para muitos dos títulos do dia seguinte, uma frase dita por Sarkozy, em que ele procura distinguir aquilo que considera ser positivo, que é o patriotismo, do que considera ser negativo, que é o nacionalismo. Jaime Nogueira Pinto, faz sentido esta distinção? Eu acho, há muito tempo, eu acho que não. Eu acho que patriotismo, vamos lá ver, patriotismo, pátria, ele está a tentar distinguir patriotismo no sentido... Sim, eu sei, o patriotismo será bom e o nacionalismo será agressivo, é como aquelas expressões. Havia aqui um tempo que dizia-se sempre o nacionalismo exacerbado. E eu perguntava sempre porque é que o nacionalismo havia de ser exacerbado e a democracia não era exacerbada, o socialismo não era exacerbado, quer dizer, o nacionalismo é que era sempre exacerbado. Não, eu acho que, vamos lá ver, vamos um bocadinho às raízes, porque apesar de tudo, as raízes das palavras têm pátria, no fundo é a terra dos pais, não é? Pátria. Nacionis é o local onde se nasce, portanto, etimologicamente. E, inicialmente, vamos à Revolução Francesa, que é quando estas coisas começaram todas a ter mais sentido, porque, aliás, anteriormente, quando se dizia nação ou gentes de nação, referíamos normalmente às comunidades judaicas, não é? Na linguagem, parece muitas vezes, gentes de nação, comunidades. E, por exemplo, na Universidade de Bolonha, a gente vai ver vêm as origens dos estudantes, lá vem Nacio Portucalensis, Nacio Gaulensis, vem, portanto, é o lugar, essencialmente, quando começa a ter um sentido político, que é na Revolução Francesa, um sentido político forte, é la nation, vive la nation, e portanto é la nation é que é, digamos, encarna um bocado ao mesmo tempo a república, mas curiosamente os partidários... Depois a seguir à Revolução, Napoleão, que era um imperador, e tenta criar um império, é vendido como libertador de nações. Libertador de nações, exatamente. E temos uma coisa aí muito interessante, que é les patriotes, quer dizer, chamemos assim, os nacionalistas, são designados como les patriotes, não é? Les patriotes passou a porem exatamente aqui aos reacionários, aos monárquicos, etc. Portanto, esse nacionalismo da Revolução Francesa, que é o nacionalismo da Revolução Francesa, e o Napoleão faz exatamente uma espécie de cruzada das nações,
sobretudo a nação polaca e depois todo esse movimento da libertação das nações, que vão exatamente libertar-se de quê? Dos impérios. Mas o próprio Império Francês, não é? Desperta, e eu acho que isso é um fenómeno muito interessante do ponto de vista até politológico, é o próprio imperialismo francês, que é um imperialismo que traz um sinal que na época seria de esquerda, porque é antirreligioso, anticatólico e antirreligioso e é liberal num certo sentido, mas desperta curiosamente o quê? Em Portugal, na Espanha e na Rússia há movimentos de resistência que já configuram aspectos nacionais, nacionalistas nesse sentido, e que de certo modo ultrapassam muito as instituições da monarquia ainda absoluta, que seriam as instituições dos respectivos países. Portanto, há ali um movimento muito interessante, anti-francês, que aliás os russos depois, o Tolstói, por exemplo, tem isso muito bem pensado naquela cena famosa do Guerra e Paz, que é a dança da Natasha, quando ela se junta aos camponeses que estão numa dança, enfim, folclórica russa, e que ele diz que, de facto, é um grande momento de unidade nacional. Esse nacionalismo, portanto, começa por ser 1848, a revolta das nações. Esse nacionalismo começa por ser de esquerda, começa por ser de esquerda da época, portanto é liberal, é constitucionalista, etc. De certo modo é popular, ou pelo menos é da baixa classe média emergente, etc. Depois, há um fenómeno... E é contra as aristocracias que de alguma forma não têm pátria, não têm exatamente, nação. Exatamente. Os reis que casavam sempre entre eles. O Charles Péguy tem uma ideia depois muito bonita sobre isso, que ele diz que as pátrias são vendidas pelos ricos e defendidas pelos mendigos. É uma das poesias do Péguy, assim, já numa fase. Mas esse nacionalismo, eu acho que depois passa por um fenómeno muito interessante, que é em França, que é a passagem do nacionalismo, digamos, da esquerda para a direita. Porque é em França, depois da derrota na Guerra Franco-Prussiana, depois da derrota de 1870-71, os nacionalistas franceses, o Taine, o Renan e depois mais tarde, sobretudo, já o próprio Barrès, acham que a Alemanha ganha porque tem instituições, digamos, conservadoras, instituições onde o poder militar e digamos, as linhagens tradicionais têm um determinado tipo de poder. E o nacionalismo francês deixa de ser, de certo modo, republicano e passa a ser orgânico, e depois aparece a própria Ação Francesa. Ou seja, há uma passagem do nacionalismo, porque eu acho que os fenómenos políticos na história europeia moderna, muitas vezes um povo ou um grupo adota a ideologia do seu inimigo porque acha que ela é mais eficaz. E aqui dá-se exatamente esse fenómeno muito interessante. E, portanto, é um segundo nacionalismo, que é um nacionalismo conservador, restauracionista da monarquia, tem muito aquela ideia também, ao mesmo tempo, tem umas pintas ainda também muito republicanas, sobretudo socialmente, porque é uma coisa ainda muito de classe média, de baixa classe média, portanto é esse fenómeno. Depois vem o terceiro nacionalismo, a meu entender, que é o que vai gerar e que vai gerar o fascismo, quer dizer, mas aí lá está, é um nacionalismo que vem de um socialista, Mussolini, convertido pelo intervencionismo ao nacionalismo, e que tem exatamente a ideia, que eu acho que é a ideia inicial do fascismo, era juntar, por um lado, um socialismo revolucionário, mas dentro do quadro patriótico, dentro do quadro nacional. Aliás, voltamos a ver, os italianos designam-se muito por patriotas, e há muita tradição. Portanto, há uma mescla do nacionalismo e do patriotismo que estão sempre muito ligados em todo. Aliás, os nomes surgem na linguagem comum indiferentemente, não é? Porque a seguir, depois temos os outros nacionalismos que são já diferentes, que é os nacionalismos do pós-Segunda Guerra Mundial, que são os nacionalismos das nações sem nações, quer dizer, sem nação, ou seja, é os antigos espaços imperiais europeus, ou os espaços imperiais europeus, quando querem partir para a independência política, não é? Vão reclamar, curiosamente, a independência, quer dizer, querem o Estado, em muitos casos não há ainda nação, quer dizer, em alguns casos ainda se reconstituem umas memórias de nação, mas na maior parte dos casos não existia esse fenómeno. Agora, e para acabar, eu acho que
a interpretação da Grande Guerra como uma guerra de nacionalismos, eu não concordo com... É uma guerra de imperialismos. Aliás, saiu agora um livro muito interessante sobre isso. Eu acho que é uma guerra de imperialismos. Porque o nacionalismo, normalmente, quer dizer, é uma guerra de ambições imperiais esmagando nações. Quer dizer, no fundo, os grandes protagonistas da Grande Guerra são todos nações imperiais. É a França, é a Alemanha, é a Grã-Bretanha, é a Rússia. E é o Império Austro-Húngaro. E é o Império Austro-Húngaro, são tudo... Quer dizer, portanto, a ideia de que... E que são constituídos por nações que, curiosamente, no fim dessa guerra, a maior parte delas vão à vida, não é? Libertam-se. Portanto, a ideia de que foi esse... Agora, eu acho que, no fundo, resumindo e concluindo, quer dizer, a ideia é um bocadinho... Vamos lá ver, trabalhamos hoje muito em conceitos maniqueístas, porque, como as pessoas sabem pouco destas coisas, anda-se sempre à procura de uma palavra que seja mais soft ou mais simpática e, portanto, enfim, as pessoas arranjaram esta diferenciação porque também perceberam que não podem dizer que também são contra a pátria, porque isso já é capaz de ser um bocadinho forte, mesmo para os ignorantes que ouvem, portanto, ficarem um bocado incomodados e, portanto, arranjou-se. Mas é uma construção, em meu entender, completamente artificial. Não tem... São princípios, valores, historicamente estão identificados, na maior parte dos casos, quer à esquerda, quer à direita. E no caso concreto do final da Primeira Guerra, nós encontramos, inclusivamente, uma vitória dos nacionalismos, e uma vitória que não se pode considerar que possamos passar por cima dela, quer dizer, é o momento em que saem dos impérios a Polónia, a República, digamos, na altura a Tchecoslováquia, é criada o reino dos sérvios e dos, enfim, que depois viria a dar a Jugoslávia, mas que depois não, a Jugoslávia viria a implodir, mas, portanto, um conjunto grande de países que hoje em dia formam as várias nações europeias, saem de alguma forma das ruínas dos vários impérios da Primeira Guerra. O Jean falou em nações sem Estado. Essas nações sem Estado, é que, aliás, de alguma forma, não são apenas nações sem Estado. A própria Segunda Guerra depois vai proceder a um conjunto de rearrumação de populações, como aconteceu de resto também na própria Primeira Guerra, em que há transferências enormes de populações, por exemplo, entre a Turquia e a Grécia, Sim. Para ter as pessoas, quase que diria, as pessoas certas nos sítios certos para evitar conflitos. Essas transferências normalmente dão-se com grande sofrimento, não é? Para os transferidos. Com enormes sofrimentos, como é óbvio, não é? Para os transferidos. Com tragédias enormes para as pessoas que sofrem. Portanto, como é que podemos olhar para o passado e tentar olhar para estes conceitos à luz do que ele nos ensina? O que se pode verificar é que há uma tendência que caminha num sentido da formação de impérios. A formação de impérios, em regra, resulta do favorecimento da vontade do mais forte, que é capaz de organizar uma esfera de influência e de articular. Mas os impérios, depois, pelo combate entre si, pela dinâmica do combate entre impérios, também se desagregam. Isto é, desagregam-se os impérios vencidos. A Primeira Guerra Mundial é um caso interessante em que vários impérios saem vencidos e se desagregam. O austro-húngaro, o búlgaro, o otomano, o próprio Império Alemão. E o próprio Império Russo, em muitos aspectos. O Império Russo, digamos, em alguns casos, mas também recupera noutros. Da Estónia, da Lituânia, mas recupera influência na parte eslava que desmembra do Império Austro-Húngaro e também, porventura, ganha influência com o desmantelamento do Império Otomano, porque ganha influência para toda aquela área e, sem dúvida, fortalece aí uma relação quer para o universo eslavo,
quer também para a Grécia. Mas temos que reparar que no caso do Império Russo, na sequência do que é o resultado da Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, paradoxalmente, o Império Russo está do lado dos vencedores e acaba vencido, porque, entretanto, tem uma revolução interna e essa revolução leva a uma guerra civil, e essa guerra civil leva também a um confronto com os seus espaços confinantes por todo o lado, que obriga o poder bolchevique emergente a pactar com toda essa sua fronteira uma redução territorial para ganhar tempo, que vem a recuperar com a Segunda Guerra Mundial, alargando a sua esfera de influência em toda essa área. Mas aí tem que recuar. Eles perderam e depois recuperaram, na zona da Ucrânia, aliás, houve pequenas nações super efêmeras. Houve nações que mudaram meses. Os países bálticos vêm os países bálticos só recuperam a própria definição do Estatuto da Finlândia, depois também, se reparar em relação ao Cáucaso, na relação complexa com o Império Turco. Portanto, há aí uma redução de território, mas depois há uma recuperação da esfera de influência. Agora, naturalmente, essas expressões, nação, pátria, a designação simples do nome do país, são um bocado sinónimas e, se nós virmos bem, dependem muito da contextualização do autor do momento. Mas, no fundo, querem dizer a mesma coisa. Eu estou convencido que o presidente Sarkozy, quando diz Macron, quando dá, eu acho enganado. Quando dá essa nuance, patriotismo, nacionalismo, no fundo está a fazer duas coisas. Por um lado, está a dizer que não é só europeu. E aí vai ao encontro da França profunda. Portanto, a cerimónia que ele organiza é uma cerimónia que serve para realizar objetivos estratégicos contraditórios. Porque, por um lado, faz o patriotismo, mas, por outro lado, se estrutura o nacionalismo. Portanto, ele aí quer dizer, não há só o Macron europeu, há também o Macron de Gaulle. E, ao mesmo tempo, quer dizer, nacionalismo é a Marine Le Pen. Portanto, quer excluí-la semanticamente do campo dos aceitáveis. Da mesma forma que faz uma cerimónia patriótica, mas, ao mesmo tempo, monta um fórum da paz que é muito decalcado e inspirado na revivescência do presidente Wilson e da noção multilateralista que presidiu ao lançamento da Sociedade das Nações. Eu acho, aliás, que o presidente Trump, que tem uma irritação fantástica com toda a cerimónia de celebração do armistício, se sente um pouco estimulado por esses conflitos subliminares. É uma cerimónia em que, manifestamente, do princípio ao fim, ele não está à vontade. E resolve, digamos, sabotar a cerimónia pelo Twitter. Não vai ao Fórum da Paz, tudo aquilo em relação ao cemitério dos americanos, dos Morona, porque, no fundo, talvez isso irrite profundamente o côté anti-multilateralista e America First. Aquela cerimónia é uma cerimónia em quem levar muito a sério a noção da America First também questiona porque é que os soldados americanos vieram combater na Primeira Guerra Mundial à Europa. Há ali um jogo interessante em que subjazem perspectivas diferentes sobre o acontecimento. Agora, há várias tensões, porque o presidente Macron dá uma forma, boicota a cerimónia, mas o Putin ainda consegue chegar mais tarde que o Trump à cerimónia. Sim. Ainda consegue ser mais... Bom, isto está cooptado na cerimónia. E aparece na cerimónia em lugar de grande destaque.
e aparece na cerimónia sem ser controverso, o que significa também que soube gerir a sua própria zona de intervenção nesse evento. O que é interessante nessa cerimónia é também verificar como todo aquele espaço que está miticamente ligado à realização da grande parada no dia da tomada da Bastilha, que foi a carta que o presidente Macron, recém-eleito, lançou para seduzir o presidente Trump no início do mandato de ambos, agora se viu um bocado vazia, despida, numa peregrinação a pé e à chuva dos chefes de Estado e de Governo que quiseram desfilar nesse evento, porque há dois que só quiseram ir à cerimónia lá no Arco do Triunfo. Até porque tem ali um lado que, de alguma forma, podemos considerar contraditório. Porque o próprio local escolhido, o Arco do Triunfo, é um arco construído para celebrar o Império, as vitórias de Napoleão. Estão todas as batalhas napoleónicas. E estão todas as batalhas napoleónicas. Portanto, é um arco contra o resto da Europa, de alguma forma. Sim, mas é um arco que é reconvertido tem lá com soldados desconhecidos. Portanto, tem que lá é lado uma grande mitologia francesa também. E, embora um bocado da Europa toda, nós também temos o nosso. Sim, mas há uma mitologia do soldado desconhecido ligada à Primeira Guerra Mundial. Mas há soldado desconhecido imperial. O soldado desconhecido britânico não está ligado à Primeira Guerra. Está ligado a todos os mortos em combate por todas as batalhas do Império Britânico. E é por isso que aí também não há uma parada militar nunca. Há um cortejo do povo em que desfilam os veteranos de guerra e as famílias dos antigos veteranos que podem trazer as condecorações. É uma configuração diferente. A Alemanha não tem soldado desconhecido, nem tem celebrações de soldados desconhecidos. E o Reino Unido não esteve presente. Não esteve presente porque teve a sua própria... Tem, do Remembrance Day. Remembrance Day e, Sim, portanto, sempre com as suas... Sim. Como é que se chama aquilo? A apropriação da celebração do armistício pela doutrina francesa e pela França é também passível de ser objeto de história cultural bastante estimulante e interessante. Agora, é também interessante verificar como o presidente Macron quer atingir múltiplos objetivos na cerimónia. Ele, por um lado, quer fazer com que a cerimónia não seja apenas uma cerimónia do armistício, mas seja uma cerimónia da reconciliação franco-alemã, coisa que irrita, porventura, um pouco o presidente Trump, porque não é aí funcionalmente designado numa posição de liderança. Por outro lado, fazendo o apelo patriótico e, digamos, passando de lado o nacionalismo, ele também está a corrigir-se a si mesmo no grande apetite semântico pelo projeto europeu, mas lança também um Fórum da Paz que é quase uma reviviscência da criação da Sociedade das Nações. E não esquecer que ele foi contra a realização da parada militar por entender que isso poderia levar a ter que incluir nas homenagens o general Pétain, que, tendo sido o vencedor de Verdun, veio a ter depois a posição que teve no decurso da guerra, da Segunda Guerra. Portanto, há ali um mix. A organização destas celebrações tem sempre o desafio das telecerimónias interessantes, mas na organização das telecerimónias celebrativas de eventos históricos importantes, quase que prevalece sempre a releitura feita pela atualidade. Os acontecimentos do passado são encenados, paginados, enquadrados no que é a conveniência do momento. Toda a cerimónia também está um pouco preparada para dar um ralhete ideológico ao Presidente dos Estados Unidos, porque está preparada para defender o multilateralismo, para defender os grandes valores da gestão universal, das temáticas do clima, dos recursos. Isso penso que é uma coisa que também excitou um pouco o presidente Trump na reação que teve. No conjunto disto também houve mais um elemento de fricção com o presidente Trump e depois de aproximação à chanceler Merkel, que foi o tema do exército europeu, que depois foi retomado
pela chanceler no discurso no Parlamento Europeu. Não há aqui também, nesta altura, enfim, uma chanceler muito fragilizada, numa altura em que ela já não e de saída, não é? E de saída, portanto, não há ali, inclusive, um momento em que a relação de poder entre Macron e Merkel já é diferente do que era, né? Ela já não pode puxar pela Alemanha como puxou noutros tempos, nem pode puxar pela Europa. Um bocadinho, alguém que sabe que a chanceler, no fundo, vai fazer um discurso para a história, não é? Para o retrato que vai ficar nela na história, e puxar pela ideia do exército europeu, que talvez seja difícil de tração. Sim, nesta altura não há... Se falar sobre o exército europeu numa cerimónia em que não há soldados, também não é muito criativo. Isso talvez seja muito criativo, particularmente. Isso foi um pouco o que aconteceu. Sabe, a temática do exército europeu é recorrente na ideologia europeia, e dá sempre a impressão que, quando se não tem muito para falar em matéria de defesa e política concreta nessa área, e opção por investimentos nessa área e orientações claras nessa área, se fala sobre o exército europeu como algo já descarnado, totalmente espiritualizado. No fundo, é o exército europeu da paz e da reconciliação europeias. É a desmilitarização do conceito pela sua absorção num patamar de forte densidade ideológica, mas de nenhum conteúdo empírico. Já me Pinto, nós já abordámos isto em alturas anteriores. Esse período em que saímos da guerra, saímos com uma Europa, enfim, comparável à Europa de hoje, uma Europa que vai receber os mutilados de guerra, uma Europa que está muito destruída, com os países com dívidas colossais, uma Alemanha humilhada e revoluções a estourar por todo lado, uma Europa que vai ter muita dificuldade na sua reconstrução, mas que dentro de 2 ou 3 anos vai estar eufórica, mas que a seguir vai começar a conhecer vários regimes autoritários muito rapidamente. É possível, há alguma razão de ser quando nos falam de paralelos com os dias de hoje? Bom, vamos lá ver. O que é que nessa época levou a essa, digamos assim, radicalização, uma certa militarização da política? Talvez seja, mas o que ali uma das coisas que nessa época é algo que talvez seja o paralelo mais evidente com os dias de hoje, porque não é a questão económica, o paralelo maior é a polarização política. Sim. Porque sim, nessa época teve, penso eu, a destruição do centro. Teve outras razões. Vamos lá ver. Há um colapso. E eu acho que, por exemplo, a Revolução Russa, as pessoas não têm muita tendência, porque é curioso, porque enquanto, por exemplo, todo aquele período, todo o nacionalsocialismo e as consequências, os horrores, etc., estão sempre a ser chamados. Há muito pouco, quer dizer, é muito curioso, o Império Comunista, o comunismo, o Império Soviético é uma coisa que é sempre muito pouco falada. Ora, eu acho que esse foi um dado essencial para, mais até claro que houve esse aspecto da desagregação dos impérios, mas juntou-se a isso uma polarização ideológica que começa exatamente com a Revolução Bolchevique, quer dizer, a Revolução Bolchevique, que tem depois efeitos de genocídio de classe. Vamos ver, quer dizer, a classe alta russa aliás, começar pela própria família imperial, mas é de facto... Não é liquidada porque uma parte dela consegue escapar, mas há uma liquidação. E depois uma liquidação a seguir que vai entrando naquelas camadas que já eram provavelmente de classe média, média alta. Portanto, o medo a isso marca muito a vida europeia a partir daí. E, portanto, há a ideia de que os modelos constitucionais democráticos não têm capacidade para enfrentar. Quer dizer, que não tem capacidade para enfrentar isso. É um pouco a tese do Nolte. É a tese do Nolte, da Guerra Civil Europeia. Ou seja, e de facto, em muitos casos, não tem. Portanto, e depois há uma militarização da política que é muito interessante. Até
a ideia do militante político, que não acontecia antes da guerra. Não há militância política. Há uns grupos, sim, há uns grupos socialistas. A Action Française também tinha uma espécie de os Camelots du Roi, que também tinham uma espécie de, digamos, de uniformes e tudo isso. Mas a militarização da política, que não se dá só nos partidos fascistas, dá-se praticamente em todos. Quer dizer, os camisas, não é? Os camisas encarnadas, os camisas verdes, os camisas azuis. Portanto, toda essa militarização do militante político é um fenómeno também, ou seja, passa-se de um período, que é o período, de facto, constitucional do século XIX, em que a política se passa no Parlamento, é vista como uma negociação, é vista como, enfim, mas que é ainda uma política de uma sociedade profundamente oligárquica, não é? Em que o direito de voto está extremamente restrito, em que a argumentação vem nos jornais, em que os grupos chamados radicais são de facto minoritários, passa para uma entrada rapidíssima das massas na vida política, até porque entraram na Rússia, não é? Pelo menos manipuladas ou conscientes, não interessa, mas entraram. E, portanto, tudo isso leva a uma mudança também até filosófica, quer dizer, se a gente for ver, por exemplo, nos origens do fascismo, o peso que tem, por exemplo, o discurso dos futuristas, não é? E que depois a gente vê aqui um bocadinho até de algumas coisas do Almada, etc. Portanto, exaltação da violência, exaltação de uma certa irracionalidade, depois tem todo o lado... E depois a Alemanha, quer dizer, eu acho que a questão alemã aqui é... A Alemanha está praticamente numa espécie de guerra civil de baixa intensidade desde 1919, quer dizer, 1919 tem as coisas dos separtaquistas em Berlim, tem a República Soviética da Baviera, depois aquilo acalma um bocado, não é? Mas praticamente o golpe do Hitler em 23, o Bierhaltputsch, quer dizer, nunca deixa de haver um clima. Se a gente ver, por exemplo, todos os discursos, toda a vida de Weimar, é uma vida em que não há propriamente aquela ideia, o adversário político é uma coisa com que eu convivo num parlamento. Não existe muito, quer dizer, a política passa a ser, aquela expressão do Lenin, passa a ser uma forma intermédia da guerra, quer dizer, é a continuação da guerra por outros meios. E a ideia de guerra política, porque é uma coisa muito importante, quer dizer, o conceito de guerra de classes vai-se persistir e vai continuar. Quer dizer, o que Hitler faz, diz, não há guerra de classes, há guerra de povos, há guerra de raças. Quer dizer, portanto, há uma quebra com o entendimento que é do século XIX, que é o entendimento da política, no fundo, como procura de soluções. Estamos dentro do mesma nação, estamos mesmo dentro do mesmo império, passa para uma linha exatamente de guerra civil, e esse espírito, embora não seja com a mesma intensidade, mas leva exatamente a soluções autoritárias aonde? Portugal em 26, há uma série de países também de leste, onde, umas vezes constitucionalmente, outras vezes por golpe de Estado, de uma maneira geral se instalam governos ou que são protegidos ou apoiados pelas Forças Armadas, ou que é um rei ou um personagem local, sim, que assume uma espécie de ditadura. E o que é que sobrevive como Europa, digamos, democrática, ou pelo menos constitucional? É a Grã-Bretanha, é a França, é a Bélgica, e são os nórdicos. O resto, praticamente tudo, não é? Entra em modelos ou fascistas, ou autoritários, ou nacionalistas autoritários, ou conservadores, mas quer dizer, de uma maneira geral, há uma deriva autoritária muito forte, justificada normalmente por esses problemas. É evidente que o comunismo também tinha um bocadinho as costas largas nisso, mas às vezes também servia para resolver questões internas. Portanto, ora bem, eu hoje acho que isso não existe, esse tipo de ameaça, mas existem outras coisas. Existe a questão da imigração, existe uma questão que eu acho que também é muito significativa, que é os custos sociais e também políticos da globalização, que incidiram sobretudo nas classes trabalhadoras e uma parte das classes médias, ou pelo menos são percebidos como tais. E, portanto, há uma certa revolta contra a ordem que praticamente persistiu de 45 até talvez 2007, 2008, que é quando eu acho que começa
esta crise que leva depois às soluções já de 2016, etc. Portanto, há uma grande contestação, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, desse tipo de soluções, e agora vamos a ver acrescentar-se também nas Américas, por razões diferentes, e não são movimentos... Enquanto estes movimentos, por exemplo, tinham um certo unitarismo, até porque o inimigo, chamamos assim, também era unitário, que era o comunismo encarnado numa coisa na União Soviética. Hoje não, quer dizer, hoje não há. E, portanto, o fascismo, de certo modo, também pretende ser uma resposta, não é? Embora o Mussolini diz que é um fenómeno tipicamente italiano, mas diz que vê com alegria que vão surgindo soluções parecidas e não sei o quê. Portanto, havia uma espécie de bipolarização. E eu hoje acho que não há isso, não é? Está bem, pode haver uns esforços, e essas coisas do Bannon, para lançar uma espécie de movimento, mas não, por enquanto não existe isso. Quer dizer, existem soluções de contestação, e, sobretudo, o que eu não vejo ainda é nenhum destes grupos fazer uma teorização alternativa ao modelo de democracia pluralista. Pelo contrário, todos procuram dizer que são exatamente o tal populismo, que são eles o verdadeiro povo. Ainda não apareceu uma formulação antitética da democracia plural e de um certo liberalismo, chamamos assim. Sim, há quem diga que há alguma já elaboração sobre isso na Hungria ou na Polónia, mas, independentemente disso, a questão aqui é, a questão que algumas pessoas têm colocado é o facto de parecer haver um espaço que antes era um espaço onde havia diferenças naturais, mas havia, podia-se dizer, centrão do ponto de vista mais depreciativo, mas digamos, havia uma alternância natural entre alternativas conservadoras e democratas, e agora de repente esse espaço ficou minguado e é mais difícil haver aproximação entre espaços que são mais polarizadores dos dois lados, e portanto essa evolução... Embora, José Manuel, a esquerda seja mais uma afirmação cultural do que partidária, muitas vezes. Isto não quer dizer que isto coincide exatamente com as antigas divisões de esquerda e direita. Não. E, sobretudo, que isto coincide obrigatoriamente com as divisões sociais e económicas que antigamente da esquerda passaram com as bases eleitorais e com as bases com a direita, enfim, para a direita, para esta direita a tal populista. A radicalização saída da Primeira Guerra Mundial e que no fundo é responsável pela eclosão da Segunda, é uma radicalização que tem muito a ver com o que foi em si mesma a Primeira Guerra Mundial. Com os 67 milhões de combatentes, os 10 milhões de mortos, com as epidemias associadas à devastação dos tecidos económicos, com as crises sociais profundíssimas, com as revoluções que se seguiram em variadíssimos países e depois também com a circunstância de praticamente todos terem sido treinados para empregar armas e para conviver com a violência de uma forma muito radical. É fácil converter uma guerra em que uma grande maioria tem a noção de ter sido ou traída ou de não ter conseguido realizar plenamente os seus objetivos. É fácil ter toda essa gente disponível para uma certa sedução violenta. E, por outro lado, também os próprios militares, por exemplo, no caso do exército alemão, o exército alemão é quem toma a iniciativa de propor às autoridades o armistício, ou a cessação de hostilidades, por achar que, apesar de ter cessado a Frente Leste com a Revolução Soviética, não era capaz de quebrar uma certa reorganização da contraofensiva francesa e também pela chegada dos norte-americanos. Claro. Mas são esses mesmos militares, o general Ludendorff, quem depois de atrair os responsáveis políticos para a ideia de armistício. Armistício é uma fórmula que se inventa para não obrigar a que haja capitulação.
Aliás, o presidente Wilson faz muito bem a diferença quando pressiona para a admissão do imperador alemão, dizendo que se o imperador alemão esfia a outra parte nessa negociação, então terá que vir negociar uma capitulação. Se quiserem ter um armistício, tem que mudar o regime. E daí a queda com a admissão do imperador e a proclamação da República. E a subida ao poder nessa conjuntura dos sociais-democratas e dos cristãos populares, cristãos-democratas, que aliás depois vêm a ser responsabilizados por Ludendorff de que eles é que tinham sido responsáveis. Em Berlim, as mudanças políticas em Berlim é que acabaram por ser responsáveis porque o exército tenha cessado os combates. E depois a teoria de que o exército não ganhou a guerra, não a perdeu, foi apunhalado pelas costas, pelos políticos, pelos judeus, pela plutocracia. Exatamente. A ideia é essa que puxa muito depois pela composição doutrinal do nazismo. Não nos esqueçamos que Hitler é um cabo, condecorado, aliás, com a Cruz de Guerra, na Primeira Guerra Mundial, viveu todo esse período. A criação de milícias, por exemplo, na Itália também. A Itália sai da Primeira Guerra Mundial, apesar do Império Austro-Húngaro ter sido desfeito na Primeira Guerra Mundial, a Itália sai da Primeira Guerra Mundial com a noção de que não teve uma vitória e que é necessário fazer algo mais, que é necessário ter um império que nunca chegou a ter. Portanto, esses traumas encontravam em ex-combatentes que tinham vivido toda essa situação traumática e na desorganização económica, na fome, nas epidemias, encontravam um lastro sólido para poder prosseguir uma reorganização política em outros termos. E não há dúvida de que a eclosão de revoluções anarquistas e comunistas em vários dos países da Europa Central porque na Hungria, tem... A Hungria chegou ao poder, houve a Baviera, Polónia. Em toda a Europa Central, tendo já hipótese de um anteparo russo com a Rússia revolucionária. Sim, sempre que havia uma teoria no poder da Revolução Mundial que não tinha na altura ainda. O Stalin não estava no poder, não tinha desistido dela. Sim. Aliás, havia previsões de que ela poderia colidir até com a mais dinâmica de consolidação na Europa Central. Nos países industrializados. E nos países industrializados. Portanto, é uma cena internacional muito frágil, muito traumatizada, e onde esses processos do estabelecimento de forças que exploram os sentimentos de humilhação, de frustração, no sentido da radicalização, está muito presente e atua. Portanto, a Primeira Guerra Mundial é um pasto fértil para a eclosão de um reordenamento do espectro político, em que os partidos passam a ser muito os partidos que têm milícias, e a noção passa a ser a de que nos vamos enfrentar numa barricada, uns de um lado, outros do outro, armados, e que isso é uma coisa que nos vai fazer vingar ou a derrota ou a não vitória. Os próprios partidos mais moderados e conservadores também têm milícias. Tudo isso exerce um grande poder de fascínio e de atração. Atenção, mesmo em países que nós não associamos a esse tipo de conflitos, essas coisas aconteceram, como na Irlanda, no processo de independência. Exatamente. O próprio IRA divide-se. E é um processo de guerra civil entre eles, não é? Portanto, até a República da Irlanda, na altura ainda era o Estado livre da Irlanda, praticamente portanto, se tornar... Veja no caso de Portugal. Com amigos a matarem-se uns aos outros, claro, não é? Claro. A participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial é a chave para compreender tudo o que se vai passar nos decénios seguintes. Marca profundamente o percurso seguinte. Os homens que dão voz ao levantamento do 28 de maio em Braga, os oficiais, é o primeiro que faz aquele capitão José da Luz Brito, medalhado da Flandres com a Torre Espada. Quer dizer, é gente que está
revoltada com o Nós Partido Democrático. falamos a Batalha de Lalísio, que ela foi como a ineficiência do contingente português. O comandante, que é o general Gomes da Costa, dedica os anos seguintes a escrever sobre a forma como essa má performance na frente de batalha resultou de uma traição da plataforma política envolvente. Claro. E converte num capital político Exatamente. de vitória o que tinha sido, na verdade, uma derrota. E essa batalha, que foi uma derrota, durante um século, é celebrada quase como se fosse uma vitória, pelo menos uma vitória uns mártires. Ludendorff, que atrai o sistema político alemão para endossar o pedido de armistício, depois, quando ele entra em organização, diz: nós agora é que os vemos, eles, os responsáveis políticos, na cama e nos lençóis que eles estavam a preparar para nós. Portanto, há um reposicionamento. Não é? Isso também tem muito, muito significado. Ou seja, muitas vezes uma derrota leva ao nascimento de um militarismo fora do contexto da instituição militar normal, que transborda para o espaço político e que condiciona a evolução dos sistemas políticos, como se viu na Europa. Bem, e por hoje esgotamos o nosso tempo. Reencontramos-nos aqui dentro de uma semana.